Espírito Santo, vem como chuva, vem como chuva nos molhar, vem como chuva, vem como chuva nos molhar, vem como chuva. É engraçado porque a maioria das pessoas, ou uma das maiores alegrias de quando a gente vem para a igreja, é quando você diz: "Ah, Deus falou comigo". Então a gente ama Deus falar, mas quando é da nossa parte para Deus, a gente quer espiritualizar. Quando é da parte de Deus, não basta o coração de Deus, Deus tem que falar. Quando é da nossa parte, é Deus conhece meu coração. Quando é da nossa parte, é Deus sabe que eu não estou bem e por isso eu não estou falando. Mas quando é da parte dele, se ele não fala, alguns entram em depressão. Porque eu estou mal e ele não fala. O que vem do céu, querido, é só resposta do que vem da terra. Sempre. Quando Deus fez a terra, a Bíblia fala que um vapor subia da terra e regava. E não tinha chuva ainda. Porque a chuva é resposta de uma água que sobe. Não existe água no céu. A água veio da terra. A Bíblia fala que as fontes se abriram de baixo. Ela manda água para cima e um dia a água desabou em Noé. Mas ela vem de baixo. O que Deus libera de cima é sempre resposta do que vem de baixo. E a gente tem dificuldade de abrir a boca porque a gente é mimado. A gente não entendeu ainda que Ele é Deus. Ele é Pai, Ele é Jesusinho, Ele pega no colo, Ele é tudo isso, mas Ele é Deus. E a gente não dá a Ele o que é de direito, porque a gente fica esperando que Ele dê o que a gente acha que é nosso direito. Inclusive falar. O Senhor gastou 4.000 anos escrevendo isso aqui, ou 2.000 anos. Muita coisa para falar. Na maioria das vezes a gente não lê o que Ele já falou e está esperando uma nova revelação. E não é capaz de abrir a boca para falar algumas palavras para Ele, porque minha alma não quer falar. Por isso que Davi dá uma ordem para a alma dele: louve ao Senhor. Ou a minha alma, louve, é uma ordem, é uma imposição que ele coloca. Porque a alma por si só, ela quer se mover pelo desejo da carne, no natural. Por isso que eu decido o que governa a minha vida, ou é o espírito ou é a minha alma. É uma escolha, não é espiritual, não é emocional. É uma escolha consciente, isso é culto racional. Entregar Ele de forma consciente. Entregar de forma consciente é: eu não estou com vontade, assim como às vezes eu não tive com vontade de ir trabalhar. E enquanto eu tinha patrão, eu tinha chefe, eu ia. E eu não chegava lá mal-humorado e de cara fechada para ele: não estou com vontade de estar aqui. Bom dia, como o senhor está? Eu estou aqui. Isso é hipocrisia? Não, isso é maturidade. Eu sei das minhas responsabilidades, eu sei das minhas alianças. Eu sei da aliança que eu tenho com o Senhor. Eu sei que é privilégio Ele ter me entregue a terra para eu viver sobre ela. É privilégio acordar de manhã e Ele não ter me consumido, porque isso é misericórdia. Então eu vou e entrego o que é dele. O que é dele? Tudo é dele. A minha força, a minha alma, o meu espírito, tudo é dele. Eu entrego, eu devolvo. A gente é muito sensível para as nossas necessidades e totalmente insensível com relação ao coração de Deus. Totalmente insensível, como se Ele não sentisse dores. Como se Ele não fizesse mais do que obrigação em ouvir o que eu peço, o que eu desejo. E eu, quando tiver afim, quando for gostoso, eu vou ouvir o que interessa a Ele, o que Ele me pediu. Infelizmente é assim que a gente é. E a gente tem que todo dia se confessar diante do Senhor. E negar, negue-se a si mesmo. Vou negar quem eu sou, para ser o que eu preciso ser. Abre sua Bíblia, querido, em 1 Crônicas 13. Está participando do culto, hein?
verso 12. E naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: como trarei a mim a arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca à cidade de Davi, porém a fez retirar a casa de Obed-edom, o geteu. Tem umas 2 semanas que eu não vou nem dizer que o Senhor, embora no fim é sempre Deus que conduz, mas às vezes Deus deixa que a gente, Ele sopra algumas coisas e deixa que a gente vá atrás. E nesse caso foi isso, como se eu tivesse ido atrás do Senhor, de como você traz a glória de volta, como que você restaura a glória. Tudo que Deus escreveu na Bíblia, querido, tudo que homens escreveram são experiências que homens tiveram com Deus, coisas que homens ouviram de Deus, coisas que homens sofreram por desobediência, mas isso aqui é história de pessoas. A história da manifestação de Deus na terra sobre a vida de pessoas. E Deus fez questão de registrar todas elas para que a gente pudesse voltar e entender que pessoas passaram por coisas que a gente está passando. Entender como foi o comportamento de Deus, porque nisso a gente conhece o Pai. E entende como se relacionar com Ele. Para isso a gente precisa entender as coisas que estavam acontecendo e entender o que simbolizava cada uma das coisas. Senão são só histórias. Senão é o Velho Testamento e o Novo Testamento. Senão você vai dizer, isso é do Velho Testamento. Senão você vai dizer, o dízimo é do Velho Testamento. Como se aquele Deus tivesse morrido. Senão você não vai conseguir separar por que o dízimo continua e o sábado caiu. Porque para você é mais fácil traçar aquela linha da página em branco na Bíblia e falar o que ficou daqui para trás é história. O que está daqui para frente aí é Jesus, o bonzinho. Jesus, o Deus mau, o Deus que matava, ficou lá para trás. Ele é o mesmo. Nada que o homem possa fazer pode mudar quem Deus é. Querido, o teu pecado, por mais absurdo que seja, não tem como mexer no caráter de Deus. Timóteo, a carta de Timóteo, Paulo fala, ainda que eu peque, ainda que eu seja infiel, Ele continua fiel, porque Ele não pode negar quem Ele é. Jesus não é fiel como eu e você, que escolhemos ser fiel. Ele é. Está na natureza dEle. Então é mais ou menos como se falasse assim, ainda que Jesus tivesse raiva, e Ele sentia raiva, Ele não conseguia avançar algumas coisas, porque senão Ele estaria negando quem Ele é. É como se não existisse aquilo nele. Ele está com raiva, ele está com vontade de bater em alguém, ele fala, mas não existe agressão em mim. Eu só posso dar o que tem em mim. Quando você agride alguém, não é porque você está com raiva, é porque existe agressão em você. Não tem como extrair o que não faz parte de você. Aí sabe o que o diabo te ensina a fazer? Desvincular aquele pedacinho e falar, isso é uma espinha, eu espremo, ela sai de mim, ela não faz parte de mim. A espinha é a agressão, o teu corpo está cheio de gordura, por isso ela sai. Ela em si não existe, o que existe é um corpo que gera essas coisas. Em Jesus não existem essas coisas. E o que atrasa muito no nosso crescimento em Cristo é desvincular as ações. É não assumir as ações, como o Mateus falou quando estava pregando. É não olhar para ele e falar, esse sou eu. O que o senhor pode fazer com isso aqui? Esse aqui não é o outro. Esse aqui não é a atitude da minha esposa. Esse aqui sou eu. Esse grito não é resposta ao comportamento do outro. Esse grito sou eu. O outro é a ferramenta de Deus. É o espelho de Deus para mostrar quem sou eu. O mundo só conheceu Jesus porque Deus permitiu que um Judas o traísse. O mundo só conheceu o perdão de Jesus porque Deus permitiu que um Pedro o traísse. Senão eu não ia saber que existe jeito para quando eu nego Jesus. Por isso que Jesus diz, é necessário que venham os escândalos, é preciso os escândalos. Sem ele o verdadeiro não se revela, querido. Sem fogo não se revela o que é ouro no meio de toda aquela sujeira. Então toda vez que você fala para Deus, afasta o fogo, você tem que cantar, aumenta o fogo. Porque é a única forma de revelar o que tem em mim. A única forma de mostrar onde está Deus em mim, e Ele está aqui dentro. E a única forma de mostrar o que é escória, o que tem que ser queimado, a palha, a madeira, é se o fogo vier. Por isso é necessário que venham os escândalos, mas ai daqueles por quem eles vêm. Ou seja,
Juízo está guardado para quem pratica. Mas o Senhor é quem permite que venha. Nós só sabemos que Deus é maravilhoso e liberta o povo que tem um faraó perseguindo. Sem um faraó não existiria um Deus libertador. Sem um faraó não existiriam 10 pragas. Sem um coração duro como o de faraó, não existiriam pragas sobre aquele povo. Não existiria toda a história de libertação de um povo. É necessário que venha o fogo. Quando eu rejeito o fogo, eu estou dizendo: me deixe como eu sou e me banhe de ouro. Derrame a tua glória em mim. O nome disso é ídolo. Eu pego algo de madeira, que tem a cara que eu entendo que é a cara que me agrada, e ponho ouro em cima daquilo, e digo: Deus, isso é Deus. E nas minhas dores eu vou no Senhor. O Celso postou um versículo esses tempos atrás, foi o primeiro versículo que eu decorei na minha vida, que eu tenho memória na vida. Levítico 6,13. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Lembro de um congresso, antigamente tinha muito isso nas igrejas. Eu era da Assembleia e teve um congresso. Final de semana, aí tinha aquelas faixas pintadas na mão, lembra, na frente? O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Aquilo ficou gravado no meu coração. E o sentido daquilo, querido, com esse versículo que eu li aqui, o que Deus está falando ali em todo o contexto era do altar que Deus estabeleceu para os levitas alimentarem. Não era trabalho de um levita acender o fogo. O fogo foi aceso uma vez. O trabalho era manter continuamente a lenha jogada ali. E o que às vezes a gente não percebe é que quando o fogo começa a baixar, a única forma, querida, a única forma do fogo baixar na tua vida, da presença do Senhor diminuir na tua vida com relação à tua percepção, é se faltar lenha. Mas a nossa primeira atitude é correr atrás de Deus buscando o fogo, pedindo para o Senhor mandar fogo, pedindo: por que o fogo acabou? Senhor, por que está frio? E a gente vai em Deus, e é uma loucura isso, porque tudo que a gente precisa saber de como se mover já está escrito. Então guarda isso: se o fogo baixou, é a lenha que faltou e não o fogo que faltou. Porque Deus disse: o fogo arderá continuamente sobre o altar. Quem é o altar? Eu e você. Os lugares onde as ofertas são oferecidas, o lugar onde o sacrifício é oferecido no Senhor. Por isso que a lei em Êxodo 20, alguma coisa, 21, 22 é: farás altar de terra e não de pedra, porque nós somos pó. Então é sobre o pó que se queima o sacrifício. Quando era sobre pedras, ele está falando da religião. Ele fala: se for sobre pedras, se for em cima de lei que você for oferecer, então vai ser em cima de leis de pedras não lavradas. Ou seja, não tente ajeitar a lei, pega ela do jeito que ela está feita e dá um jeito de encaixar ela. Mas o altar que eu quero é um altar de terra. É em cima de homens que eu quero sacrifício, não em cima de leis. Então é em cima desse altar que ele está falando. O fogo não pode se apagar. Ele nunca vai se apagar. Ele não está dando aos levitas, embora fosse uma responsabilidade deles, mas ele não está dando a eles a responsabilidade do fogo. Ele está dando a eles a responsabilidade da lenha. E se você tentar fazer conta na sua cabeça, você vai falar: mas uma coisa está ligada à outra. Não faça conta. Isso é profético. O fogo sempre vai arder, nunca vai se apagar. Ponto. Qual é a tua responsabilidade? Joga lenha. Joga lenha. Então o levita tinha que ir lá, limpar a cinza, jogar lenha, jogar lenha. Limpa a cinza do sacrifício e joga lenha, joga lenha. E quando o fogo diminui, é porque a lenha faltou. O problema não é nem quando o fogo diminui, é quando eu não percebo que o fogo já foi embora, que eu não sinto mais essa presença. O que estava acontecendo aqui nessa época, quando Davi vai buscar a arca, na época de Eli, a arca foi roubada pelos filisteus. A Bíblia diz que era uma época de muita corrupção. Os filhos de Eli estavam corrompidos. Eles comiam do sacrifício, eles barganhavam o sacrifício, eles trocavam dinheiro por algum benefício deles como sacerdotes. E Eli, cego, gordo, encostado no pilar do templo, largava os filhos fazendo o que queria. Então, no meio de uma guerra, os filisteus conseguem roubar a arca, e eles levam a arca e matam Hofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. Quando ele fica sabendo disso, ele cai da cadeira, morre. E durante 7 meses a arca fica lá com os filisteus. E por causa da arca, pragas vêm sobre os filisteus. E eles ficam desesperados com aquelas pragas. Eles oferecem sacrifícios a Deus, colocam a arca em cima de um carro com bois conduzindo e devolvem, colocam no caminho para Israel. E os bois vão no caminho, não se desviam e chegam num certo lugar e param.
E aí aquele povo pega a arca, oferece sacrifícios a Deus e guardam a arca na casa de Abinadab. Não tinha rei em Israel. Samuel estava sendo levantado como profeta no lugar de Eli. Então não tinha governo estabelecido. Tinha uma figura que representava Deus, que profetizava naquele lugar, mas o governo não estava estabelecido. Então a arca é guardada na casa de Abinadab. E ela fica ali durante 20 anos. Só que antes desse período de 20 anos, Saul é levantado rei. E quando Saul é levantado rei, ele é consagrado por Samuel. E ele começa o governo que a gente já conhece, querido. Ele governa em Israel e a arca está lá na casa de Abinadab guardada. O maior símbolo para aquela nação da presença de Deus era a arca. Se você olhar toda a história de Israel, desde a saída do Egito, e quando Deus mandou que se construísse a arca, aquilo era o símbolo maior, aquilo ia na frente. Quando os sacerdotes que carregavam a arca colocaram os pés na água, o Jordão abriu, ou seja, ela tinha um símbolo muito forte para aquele povo. A arca tinha 3 coisas dentro. Ela tinha as tábuas da lei, ela tinha o bordão que floresceu de Arão, e ela tinha um homer, um pote, com maná. E aquilo fala das 3 figuras. Aquilo fala da figura do Pai, os mandamentos, quem Deus é, o governo, o sacerdócio, a autoridade de Arão e a provisão. O Pai, o Filho e o Espírito. Guardados dentro de uma caixa de madeira, revestida de ouro, coberta por um lugar onde se oferecia um sacrifício. Isso é figura minha e sua. Madeira, revestido de ouro com a Trindade dentro de nós. E em cima de nós o sacrifício é oferecido. Isso era a arca. Ela profetizava o lugar da habitação de Deus. Lá na frente. Para aquele povo, era uma caixa de madeira com ouro e com algumas coisas ali dentro. O Senhor já estava profetizando figuras do que Ele viria fazer lá na frente. Então o que Ele dizia é: o que vai à frente de vocês é isso. Só que quando Saul se torna governante, Saul nem faz menção de buscar a arca. A arca era a figura da glória de Deus. Onde ela chegava, as coisas se abriam. E isso é a figura do Jordão, para entrar na terra prometida. Saul se apegou em outra coisa. Saul se pegou no profeta. Saul, a vida de Saul era: eu vou ser rei, eu vou guerrear, porque foi para isso que me levantaram. O povo pediu um capitão de guerra, alguém para ir na frente nas batalhas. Isso era Saul. E quando Saul precisava de Deus, ele ia em Samuel. Ele não ia em Deus, ele ia em Samuel. Saul não oferece sacrifício aquele dia. Quando ele desobedece, ele não oferece porque ele queria oferecer sacrifícios a Deus. Ele obedece porque ele não queria perder o povo. Mas Saul não está preocupado com a presença de Deus. Sabe por quê? Porque ele tem Samuel. Ele substitui a presença de Deus pela figura do profeta. E isso é um fiozinho assim para todos nós fazermos. Sabe por quê? Porque no outro, no profeta, eu falo aqui, ó, fala para mim o que é. Então eu levo a minha vida a semana inteira fazendo o que eu quero. E quando a coisa aperta, quando as coisas não dão certo, aí eu vou na figura de quem eu considero o profeta. O que está acontecendo? Eu preciso de uma palavra, eu preciso de direção. Isso era o governo de Saul. Alguém que sabia onde estava a glória, sabia onde o lugar da presença estava, mas ele já tinha alguém aqui do lado. Governo de Saul e governo de Davi é algo para você ler os dois várias vezes na sua vida e entender. É modelo de governo do coração do homem e modelo de governo de coração de Deus. Como é um governo no coração do homem? Ele julga pela aparência. Ele quer alguém que tenha uma boa aparência. Ele quer alguém que tenha talentos. E ele não está muito preocupado com a presença de Deus. Ele está preocupado em ter pessoas que preencham essas lacunas. Então o governo de Saul era um governo sem glória, totalmente. Mas Deus ia dar vitórias para ele dar. Porque a falta de fogo, querida, a falta da presença de Deus, ela não tira de mim a capacidade de vencer. Porque o que me dá a autoridade para vencer as coisas é a obediência, é o nome de Jesus. A obediência me dá autoridade. Um ímpio, se ele obedecer piamente os mandamentos que estão na Bíblia, em como lidar com dinheiro, em como criar os filhos, ele vai ter sucesso naquilo. Porque Deus estabeleceu regras para aquilo. Saul não cai porque não tinha glória. Saul cai porque desobedece.
Desde o começo do governo de Saul, ele já vivia longe da presença do Senhor. Ele, quando é consagrado, ele volta para Gibeá, ele vai governar da terra do pai dele. Davi sai de Belém e vai para Jerusalém. Ele vai estabelecer o governo no lugar que ele entendia que Deus desejava. Ou seja, Saul nunca se moveu em nenhum momento baseado em querer agradar o coração de Deus. E ainda assim, ele governa por décadas, ele tem muita vitória. Aliás, mesmo depois de Deus rejeitá-lo, fala, você não vai continuar, ele continua governando e continua funcionando. Porque funcionar não significa que Deus aprova, significa que você cumpre os preceitos. Deus desaprova o mundo, querido. Deus não ama o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Quando foi que Deus deu o Filho unigênito? Quando? Antes da fundação do mundo. Quando foi que Deus amou o mundo e deu o Filho? Antes da fundação. Não é esse mundo que Deus ama. Por isso que ele diz, não ameis o mundo e nem o que há no mundo. Senão ele fala, eu amo, mas você não ame. É aquilo que ele amava, não isso. E mesmo assim, por que Deus não destrói tudo, então? Porque existem leis estabelecidas. Qual é uma lei velada que tem na Bíblia? De julgamento sobre a cidade? 10 pessoas. Se tiver 10 pessoas, eu não destruo. E todas as vezes que Deus levou juízo sobre uma cidade na Bíblia, você vai olhar, tinha menos de 10 pessoas e o Senhor tirou. 10 pessoas, 10 mandamentos, 10 cidades. 10 vezes desafiaram a Deus no deserto, e o Senhor falou, a partir de agora vocês não vão entrar, porque 10 vezes vocês já fizeram isso, o juízo vem agora sobre vocês. 10 vezes mudaram o salário de Jacó, até que agora você não vai mais ficar debaixo de engano. Então o fato de funcionar, de uma igreja funcionar, não significa que a glória está naquele lugar. Porque para o reino de Saul funcionar, ele precisava observar a lei, ter a figura do governo, ter a figura do profeta, o sacerdote, está tudo ali, tá. A glória não estava ali, a presença de Deus estava dentro da casa de Abinadab, mas o governo estava estabelecido, o governo que o povo pediu. A tua casa pode estar sem glória há muito tempo, e por que Deus não destruiu tudo? Porque quando eu saio do ambiente de glória, eu entro no ambiente de lei, e aí ele vem pela lei me julgar, e fala, tá bom, eu não queria lidar com você na lei, eu queria lidar com você no altar. Então, enquanto Saul está cumprindo a lei, vai andando. Saul nunca foi um homem segundo o coração de Deus. Nunca. E o povo teria aquele governo. Então, aquele povo está sem mandamento, aquele povo está sem autoridade, e aquele povo está sem provisão, vivendo debaixo de Saul. Mas esse era o coração de Saul. Saul substitui a presença de Deus por Samuel. Então, quando Davi perde o trono para o filho, e os sacerdotes querem pegar a arca e levar junto com Davi, Davi fala, não, a arca é do povo, a arca pertence a Israel, a glória não é minha, a glória é de Israel. Saul não tem a arca. Quando Saul peca, ele fala para Samuel, fica comigo, para que o povo veja que Deus me aprove. Porque Saul colocava em cima de homens a aprovação por parte de Deus. Na verdade, ele não estava nem esperando a aprovação. Ele sabia que existia um Deus sobre Israel, ele tinha temor sobre isso. Só que ele não se preocupava se ele estava agradando o coração de Deus. Eu tenho um profeta aqui do lado, eu tenho um homem de Deus que fala por mim. Então, quando a coisa aperta, eu vou lá no homem de Deus. E eu não estou afastando aqui você buscar pessoas que Deus colocou sobre a tua vida. O que eu estou dizendo é que isso não sustenta. E cedo ou tarde você vai tropeçar. Cedo ou tarde Samuel não vai chegar no tempo que você esperava e você vai fazer errado. Isso foi Saul. Esperando Samuel. E o diabo sabe, e ele começa a apertar. Porque o governo foi dado para Saul e não para Samuel. Samuel tinha noção nisso. Samuel entra em crise e fala, Deus, me rejeitaram, Deus. Não me querem mais na frente deles. Samuel estava dizendo o quê? Eles me trocaram por Saul. E Samuel tinha consciência disso, o governo agora está ali. E ele não está brigando porque ele queria governar, ele está brigando, ele está triste porque ele está se sentindo rejeitado. Samuel tinha consciência que o governo estava lá. Saul desfrutava do governo,
As coisas funcionavam, tem um exército que batalha, tem os sacerdotes, e quando precisa de Deus, tem o profeta lá. Substitui a figura de Deus, substitui a presença da arca em mim, autoridade, provisão e mandamento. Mas porque eu tenho um profeta que faz isso por mim. Eu tenho um profeta que eu vou lá e pergunto para ele o que eu tenho que fazer. Você entende, querido, que Deus, o sonho de Deus, o plano de Deus desde Adão é se manifestar em mim e em você. Quando ele faz Adão, ele se sopra dentro de Deus. Então qual era o projeto inicial de Deus? A manifestação dele sobre a terra dentro de mim e de você. Esse é o plano de Deus. É pegar um pai, um pastor, colocar sobre a tua vida e como um pai ele te conduzir até o tempo de casamento, em que ele pega a noiva, entrega para o noivo e fala: Jesus, agora é com você, se revele nela. E o noivo lança uma semente em cima dela e gera dentro dela uma nova natureza. Isso é o que o pai deseja fazer comigo e com você. Saul troca isso. Ele fala: eu não quero a revelação dentro de mim, eu só quero que você me diga para onde eu tenho que ir, Samuel. Vou para a direita ou vou para a esquerda? Qual é o caminho que vai fazer dar certo? Você pode viver assim? Pode. O problema é que cedo ou tarde Samuel não vai estar presente e você vai tropeçar, porque é impossível ao homem se sustentar com base na lei e no mandamento. É uma criança que é sustentada, mimada pelo pai e pela mãe até muito tarde. É impossível que ela cumpra propósito de casamento, por exemplo, baseado nisso. A mãe não vai poder ficar perto o tempo todo. E quando casa-se, percebe-se que não se conduziu a esse lugar. Foi Samuel na vida da pessoa. E quando Samuel tem que se afastar, é manco, é manca agora. Porque não houve a revelação da natureza da mãe, do pai, que já passou por aquilo, não transferiu aquilo para o filho, inclusive as dificuldades, inclusive os nãos, inclusive as negativas. Por isso é tão difícil depois. Isso é Saul. Então chega uma hora que ele não tem Samuel do lado dele, Samuel não chega. E aí ele descobre que ele não tem Deus dentro de si. E aí o Senhor fala: passou. Eu vou levantar um agora segundo o meu coração. E aí Deus levanta Davi. E quando Davi conquista o governo, Israel ainda está sem a glória. E o que Davi faz? Davi já ganhou a própria casa, já ganhou o próprio governo. Ele levanta uma tenda. Davi não levanta a tenda, querido, porque Deus mandou. Ele não levanta a tenda porque Deus disse que precisava de tenda. Ele levanta a tenda porque é o mesmo pensamento que ele teve quando ele quis construir o tabernáculo. Ele falou: Deus, um dia Davi estava deitado na cama dele. Ele olhou para os lados, viu os quadros, viu as coisas de ouro. Falou: como é que pode eu estar num lugar desse e a arca de Deus está morando debaixo de uma barraca? Ele falou: esse negócio está errado. Esse era o coração de Davi. A Bíblia não revela, mas eu, de mim mesmo, vou dizer, ele teve o mesmo sentimento na hora de buscar a arca. Eu vou buscar a arca, vou botar onde? Eu não posso deixar a arca debaixo de uma árvore, eu preciso construir alguma coisa. Deus não deu um plano, eu vou fazer uma barraquinha para ela. Querido, Deus não te cobra aquilo que Ele não te revela. Deus nunca vai me cobrar o que não foi revelado, mas vai tornar em juízo sobre a minha vida aquilo que me foi falado. Por isso que é melhor não saber. Por isso que é melhor viver na ignorância do que conhecer o meu propósito e não andar nele, porque eu sou réu de juízo. O homem não era culpado até que ele comeu do conhecimento. O homem não era culpado de muita coisa até que ele ficou sabendo. Depois que eu fico sabendo, eu sou responsável. Davi ficou sabendo. Só que Davi não precisou de ninguém do lado de fora dizer para ele. O coração dele dizia: como eu posso estar habitando aqui e o Senhor está do lado de fora? Você entende por que é tão ridículo, para dizer o mínimo, ter que ficar falando sobre dízimo e oferta? Ter que ficar falando sobre generosidade? Porque se isso não flui do lado de dentro, é como ter que falar: Davi, um absurdo você largar a arca de Deus debaixo de uma árvore enquanto você está morando numa casa daquela, né? Você acha que Deus... Por isso que Davi tinha um coração como o coração de Deus. Quando Deus fala: esse homem tem um coração como o meu, é disso que ele está falando. Ele me entende. Ele conhece meu coração. E aí Davi prepara a tenda, e aquela barraquinha, e larga lá. A gente não sabe como ela era, enfim. E ele vai buscar a arca. Desce lá na casa de Abinadab, onde a arca estava há 20 anos. Quando a arca chega naquela casa, eles levantam um sacerdote ali, Eleazar.
e fala: você vai cuidar da arca. O que esse homem fazia com a arca? Porque ninguém podia abrir. Quem olhasse dentro da arca morria. O que aquele homem devia fazer com a arca? Ficava no quarto dele, alguma coisa assim, ele limpava ela por fora. Algo desse tipo. Não tinha muito o que se fazer com a arca. O sacerdócio dele era proteger aquilo, até que um governo resolvesse buscar aquilo e levar aquilo de volta. Um dia. 20 anos depois, Davi aparece lá. Os 2 filhos dele já estão grandes, Aiô e Uzá. 2 meninos que cresceram com a responsabilidade passada pelo pai de: vocês vão cuidar da arca agora. Então Davi desce com toda a comitiva dele. Abre sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 6. E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalá, de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e levaram da casa de Abinadab, que está em Geba. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levando-o da casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus, Aiô ia diante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos de madeira, de faia, com harpas e com saltérios, e com tamboris e com pandeiros e com símbolos. Querido, até aqui. Davi pega 30.000 homens. Pensa o que é 30.000 homens, uma ulambra e meia. Ele pega 30.000 pessoas, vai até uma cidade, enche de músico na frente e sai todo mundo cantando, pulando e dançando para trazer a arca de Deus. Você acha que esse homem estava mal intencionado? Esse homem estava muito feliz, muito com vontade de vamos buscar a arca de Deus. Não é nem só o religioso de tem que ter instrumento. Ele leva todo mundo, fala: vamos todos buscar isso. Não é só a comitiva, não é só os levitas, não é só os músicos, todo o povo, 30.000 pessoas que estavam naquele lugar com ele, vão buscar a arca junto. É um momento de muita alegria. Esse é o coração de Davi em fazer. Só que Davi se deixa levar pela situação atual. Quando Davi chega naquele lugar, qual é a história que Davi conhece e que é contada para ele? A arca foi perdida, voltou, colocaram nessa casa. Tem 20 anos que esses homens são responsáveis pela arca. Tem 20 anos que a glória de Deus está sendo contida e guardada nesse lugar. Ninguém vê a glória. Ninguém sabe exatamente o que essa arca faz. Está todo mundo vivendo há muito tempo sem isso. Mas está aqui, a situação é essa. Davi, prazer, Uzá, Aiô. E Davi fala: bom, então vamos lá. Vocês dois então conduzem. E Davi se utiliza do recurso que tem, do melhor que ele tem, um carro novo e bois. Carro e boi na Bíblia fala da mesma coisa, fala de força, de capacidade. E a Bíblia ainda fala um carro novo. Vocês lembram quem conduziu a arca em carro com boi? Os filisteus. Devolveram a arca em carro e boi. Davi se deixa levar pela situação que ele encontra, com o melhor das intenções. E Deus mata todo mundo quando a arca é colocada em cima do carro? Não, porque funciona. Então eles vão dançando e a Bíblia diz: e Aiô, um dos filhos, vai na frente. Ele é quem conduz aquilo. Sem saber, sabe o que Davi está fazendo? A mesma coisa que Saul, colocando o sacerdote para conduzir a presença. Quando eles chegam na eira de Nacon, eira era um chão muito batido. Sabe na roça quando tem lugar de terra que de tanto pisar em cima, aquilo até brilha, aquela terra de dura. Parece um cimento aquilo. Isso era uma eira. Uma terra muito dura para quem não tinha cimento, que eles usavam para bater trigo ali e tirar a palha do trigo. Quando eles chegam naquele lugar, um boi tropeça. A Bíblia não diz que a arca ia cair, a Bíblia diz um boi tropeçou.
E Uzá enfia a mão na arca para apoiar a arca. E a Bíblia diz que ele morre na hora. Deus se ofende com aquilo. Esse é o problema, querido, que não tem a ver com intenção. Deus tinha designado como a arca deveria ser conduzida. Mesmo na intenção de buscar a presença de Deus, Davi se permite levar por uma situação que ele encontra e utilizando do próprio recurso para isso. Utilizando de força para conduzir. O problema é que quando parece que algo ruim vai acontecer, alguém enfia a mão. Alguém que vive há 20 anos com a presença de Deus, sem nunca ter desfrutado dela. Porque quando essa arca vai parar na casa de Obed-Edom, logo depois no texto, se você ler, a Bíblia diz que Deus abençoou aquela casa. Não fala isso da casa de Abinadab. Aquele povo não conhecia sequer a bênção da presença. 20 anos em que o menino cresce, perdendo a reverência pela presença. E no momento que ele acha que Deus precisa de ajuda, ele vai tentar conduzir. Por isso que a igreja hoje vê muito pouco da glória. E muitas vezes conhece muito do juízo. Por isso que tem muito filho de crente na prisão. Por isso que a gente vai para a rua de quinta-feira e está cheio de filho de crente na rua, mais do que de ímpio. Porque a condução da glória de Deus vem sendo feita não da forma que Deus estabeleceu, mas baseada em força, baseada no jeito que nós achamos que podíamos fazer. Ele tinha impressão, Uzá tinha a impressão que ele sustentava a glória de Deus. Aquela casa de Abinadab tinha a impressão, depois de 20 anos, que nós é que somos os guardadores da arca, que nós sustentamos a arca. E mesmo um coração correto, querido, teu coração, por mais bem intencionado que ele esteja, ele não suprime o mandamento dado por Deus. Para pensar, Davi, a Bíblia diz que Davi se indignou com aquilo, ele ficou tão mal com aquilo, que ele pegou a primeira casa que tinha e guarda ali. Eu não posso ficar nem perto disso. Um homem que horas antes tinha andado com 30 mil pessoas para um lugar, organizado uma comitiva, agora ele quer a distância da arca. Como que Deus faz isso? Um homem que ofertou milhões para fazer um translado daquele, para fazer uma marcha para Jesus, gastou o que não tinha para dar o de melhor para Deus, e Deus mata o rapaz. O que Deus está dizendo é: a tua boa vontade não passa por cima do meu mandamento. A tua boa intenção não corrompe e não substitui a obediência. Melhor é obedecer do que sacrificar. Eu prefiro que não sacrifique a mim do que desobedeça. Porque se você não sacrifica, você denuncia que o teu coração está torto, mas pode ser salvo na misericórdia por obediência. Agora, se você desobedece, querido, você pode ofertar o quanto você quiser. O teu sacrifício não substitui a obediência. Porque graça é algo que Deus libera o quanto quer. Misericórdia é algo que Deus libera na proporção que Ele entende. E Satanás não tem do que acusar. Satanás não tem legalidade para chegar diante de Deus e falar: o Senhor está sendo misericordioso. Porque a graça foi guardada no bolso de Deus durante a eternidade. E enquanto a lei vigorou, Satanás ia diante de Deus, e Deus tinha que falar: está vendo meu servo Jó? Ele obedece, ele é isso, ele é aquilo, e Satanás fala: não é bem assim, ele não vai obedecer tanto, toca nele. Está falando só de obediência. E mesmo Deus, quando vai tratar com Jó a respeito de orgulho, Satanás está olhando do lado, tem que ficar mudo. Sabe por quê? Porque Deus estava tratando de algo que estava no coração de Jó, mas que não era manifesto em atitudes. Então Satanás não tinha do que acusar Jó, mas Deus tinha o que tocar no coração dele. Deus estava olhando e estava falando: você é muito obediente, e por isso tua família é tão próspera, mas o teu coração tem coisas guardadas. No dia que o Senhor abriu o bolso da graça em Cristo e liberou sobre o mundo, Satanás perdeu a força. Então na graça não existe como eu ir diante do Senhor e falar: Senhor, por que você está dando mais para o meu irmão do que para mim? Por que ele ganha mais do que eu? A gente trabalha igual, a gente está no mesmo ministério. Você fala: epa, você está falando de merecimento ou de graça? Porque a graça é minha, você não merece, eu dou como eu quero e quanto eu quero.
Agora, se você quer falar de merecimento, se você quer falar de lei, sim, então vamos para a lei, então vamos para o mandamento. Então o Senhor diz assim: eu prefiro, meu filho, por amor a você, que você não me dê nada, além da lei, mas obedeça, porque quando você desobedece, você já não está mais tratando comigo. Quando você me desobedece, Satanás chega do meu lado, o acusador, e fala: ó, segundo o artigo 5º do Código Penal, ele merece a morte. E Deus fala: eu sou justo. Você me busca quando você é injustiçado para dizer: o Senhor é justo e o Senhor há de fazer justiça. Sim, quando você peca, o Satanás me procura e fala: o Senhor é justo, o Senhor há de fazer justiça. E aí Deus do outro lado fala: pelo amor de Deus, clame por misericórdia, para eu poder tirar você do âmbito da lei e te colocar na minha graça. E aqui Satanás não tem poder. Mas você quer viver nesse âmbito aqui, você pode. Mas isso aqui, cuidado. Porque quando o trabalho apertar e a tua força não conseguir sustentar e o teu boi patinar, teu filho pode meter a mão na arca. Aqueles que te seguem podem tocar na harpa. E a morte entra no meio de uma festa de Jesus. E a morte toca dentro da igreja. Porque você resolveu se relacionar com a tua força, com os teus recursos, independente de um coração muito bem intencionado, querido. Essa foi a hora que Davi tinha que não buscar o seu coração, mas buscar um profeta, buscar um sacerdote e falar: como eu vou levar a arca? Essa pergunta que Davi faz aqui, que nós lemos: como vou conduzir, como vou levar a arca do Senhor? Como trarei a minha arca de Deus? Essa pergunta ele tinha que ter feito antes de levar. Antes de levar, ele tinha que ter pedido para os sacerdotes: busquem na lei. Está escrito em algum lugar como a gente tem que fazer isso. Ele faz no coração. O coração não se sobrepõe a mandamento. Sua boa intenção não corrompe. Sua boa intenção em converter teu pai não te dá o direito de desonrá-lo, de dizer a ele o que ele tem para fazer. Não te dá o direito de apontar na casa dele e falar: você está errado. E Deus fala assim: ele está, e agora você também está. E pior, ele não sabe que estava errando. Então nessa hora ele pode ir para o quarto e falar: o Senhor não sabia. Deus fala: eu sei, por isso eu não te julgo. Você não. Você se tornou réu de juízo porque você sabe. Não desonra teu pai e tua mãe. O erro de Davi foi ter perguntado depois: como conduzirei a arca? E aí sim, Deus é misericordioso, Deus conhece tudo isso. Deuteronômio 10, verso 8, diz assim: eu vou ler o texto, se você não quiser não precisa abrir, é só onde Deus fala sobre isso. No mesmo tempo o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança do Senhor, para estar diante do Senhor, para o servir e para abençoar em seu nome até o dia de hoje. Por isso Levi não tem parte nem herança com seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como o Senhor teu Deus lhe tem falado. Quem eram os levitas, querido? Quando o povo fala assim: o levita, os que tocam música, filho, você não leu a Bíblia. Isso vem de tradição lá de trás, e até hoje a igreja está chamando os outros de levita. Sabe qual é o problema? A gente dá nome para as coisas, e às vezes você fala assim: mas é só um jeito de falar. Eu chamo de levita, mas eu sei que não é. Isso é muito sério. Porque nisso, o mais grave não é nem eu estar chamando de levita o que não é levita. É o desprezar algo muito poderoso que Deus me deu. Que é o poder da minha palavra. Deus colocou na palavra a possibilidade e o poder de construir coisas. Ele constrói baseado na palavra. A única coisa que Deus não constrói baseado em palavra: teu caráter, o meu caráter. A natureza em mim e você é: façamos, vamos botar a mão no barro. Tirando a natureza, tudo que tem que ser manifesto no mundo espiritual para o natural é na palavra. Por isso que ele vira para Adão e fala: dá nome para as coisas aí. E diz: e o nome que ele deu assim foi. A girafa passou a ser algo quando Adão disse girafa. Até então ela era algo. E se você parar para pensar que os nomes naquela época eram dados baseados em uma característica, ou em um propósito, ou em uma origem. Todos os nomes eram de onde veio, e dava o nome de onde veio, origem, filho de alguém, Ben-Ur, filho de Ur. Ou destino,
Seu pai chamou de Abrão, mas eu te chamo de Abraão, porque esse é o teu destino. Ou do que você é. Usar. O nome usar significa força humana. Força aqui, do nosso tipo de força. Não força de Deus. E o que Deus está dizendo para Adão? As coisas passaram a ser quando você abriu a boca e deu nome. Quando você deu nome, aquilo começa a se comportar daquela forma. Isso é um poder dado por Deus ao homem, que a gente acha que é só uma história que você lê, e por isso você não faz essas coisas. Por isso você amaldiçoa a tua casa. Você é um burro. Você é isso. Pronto. Você pode até ignorar que o poder está na tua boca. Deus não ignora e o inferno não ignora. Porque se eu tenho poder e você quer que, aí, pastor, põe a mão na minha cabeça e libera uma palavra. Por que você acha que a palavra liberada boa tem mais peso do que a ruim, querido? O poder não está no que está sendo dito, está em quem está dizendo. Por isso que está na boca do homem, bênção e maldição. A gente quer ser tratado por Deus como café com leite na responsabilidade. E como filho maduro na hora de receber as coisas. Então, Senhor, vai perdoando aí, mas dá a minha bênção, dá a minha bênção. Eu estou pronto para dirigir o carro, mas vai perdoando aí que as minhas barberagens. Você quer que Ele te trate como um jeito maduro? Você quer que a tua palavra tenha poder? Ela já tem. Você só tem que ter consciência disso. Então, quando você orar por alguém por cura, você vai orar com autoridade, com consciência. Deus disse, cure os enfermos. Ele não disse, ore para que eu cure. Ele disse, curai os enfermos. Então, eu vou curar. Ele fala, amém. Mas quando você abrir a boca para amaldiçoar, tem o mesmo peso. Você crê nisso? Creio. Então tá bom. Então tá liberada a palavra sobre você. Eu te dei a mão para conduzir o teu filho. Eu te dei a mão para corrigir o teu filho. E as duas coisas vão ter marcas sobre o teu filho. Amém? Amém. Você está me pedindo dinheiro para levar o teu filho para fazer uma viagem. Eu queria que meu filho conhecesse a Disney. Tá bom, querido. Você vai usar a mesma mão para corrigi-lo quando ele precisar? Porque da mesma forma que você quer deixar marcas boas no coração dele, eu também estou dando autoridade sobre você para tudo que você faz gerar marcas ruins no coração. Porque eu dei autoridade. Você não está debaixo do reino de Cristo. Você reina com Cristo. Ele como cabeça e você como corpo. Por isso que essas pequenas coisinhas que eu acho que é bobagem. Levita, é só o jeito de falar. Ele fala, você não sabe lidar com a tua palavra. Porque quando você atribui a ele esse lugar, você está dizendo com a tua boca, ele carrega a arca e não eu. A arca não é carregada na tua força, ela é carregada nos teus ombros. No ombro de um levita. Quem era um levita? Um homem que quando aquele povo saiu do Egito, chegou no deserto, no lugar onde Deus queria tratar com aquele povo. Quando aquele povo que olhava para Moisés, como Saul olhava para Samuel, olhou e falou, Moisés morreu. Faz um Deus para nós aí. Arão vai e faz um Deus para eles, com a mesma cara do Deus que eles tinham no Egito. Dinheiro. O Deus do Egito era dinheiro. Por isso quando o povo chega no Egito, eles dizem assim, José arruma uma terra separada, a terra de Gósen, era tipo o nordeste do Egito, um canto. Bota eles afastados de todo mundo e diz, porque eles criam gado, e criar gado é escândalo para o Egito. Por isso que o mundo olha e fala, você é louco de dar dízimo? É um escândalo você dar dinheiro na igreja. Não é só uma coisa que eles discordam, como outras coisas que nós fazemos. O dinheiro é escândalo. Por quê? Porque o dinheiro, o boi, é o Deus do Egito. Não se sacrifica boi no Egito. Se conserva. Esse povo leva isso lá. E quando falta a figura do sacerdote, quando Samuel sai de perto, quando Samuel falta, eu viro para Arão e falo, faz um Deus para a gente. Os levitas foram aqueles que não se contaminaram com isso. Foi aquela tribo que falou, dos nossos ninguém vai tocar nisso aí não. Por que eles fizeram isso? Não sei. Esses homens tinham o coração lisos, corretos? Não, eles fizeram parte lá junto com o irmão, da traição para matar, todo o povo lá que o pai tinha feito aliança. Eles também perderam. Tanto que quando o pai vai passando a genealogia, vai passando a descendência das tribos, ele pula Levi, ele fala, você, porque na fúria do teu coração, arrebatou na espada e matou gente inocente, você não vai. Eles também não tinham o coração todo alinhados, mas naquele momento, eles falaram, da nossa casa ninguém vai tocar nisso. Por causa daquilo, Deus diz, esse é o povo que vai conduzir a minha presença.
Um povo que não se corrompe diante da idolatria. Um povo que quando Saul sai de perto, que quando Moisés sai de perto, que quando o sacerdote sai de perto, se conserva. Esse é o homem que vai conduzir. Isso é um levita. Isso é o homem que diz, então esse povo agora, que vai se empenhar em conduzir a minha presença, eles não têm herança sobre a terra. Eles não vão se preocupar em acumular terra, em guardar dinheiro. Eu sou a provisão deles. Eu sou o lugar de descanso deles. Eles oferecem sacrifícios nos sábados. Eles preparam o templo. Todas as vezes com a tua boca você diz, lá estão os levitas, você está no espírito liberando sentença de que não está aqui. E a sua responsabilidade inconsciente no espírito vai reduzindo com relação à necessidade de conduzir. Por isso que a igreja, de uma forma geral, acha que tem que ser menos santa do que o pastor, acha que tem que ler menos a Bíblia do que o pastor que tem que ler porque ele vai pregar. Isso não é verdade em qualquer lugar do mundo. Por quê? Porque o povo embaixo está empurrando com a boca que o sacerdócio está aqui em cima. Ainda que Deus tenha dito que está aí, ainda que você saiba dizer que está aí, está escrito, eu sei disso, mas com a minha boca eu confesso, está lá o sacerdócio, está lá o sacerdócio. Seja para o sacerdócio, seja para o trabalho, os 12 filhos de Jacó, os 10 naquela época, os 11, olhando para Jacó sentado e a fome comendo solta, e Jacó, já era Israel, fala, vocês vão ficar sentados aí até quando? E eles até você falar alguma coisa. Porque eles olharam e falaram, Deus é Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então está em você o que tem que ser feito. E o Zezinho, que já estava preso lá, estava governando, ninguém nem sabia. Porque José, desde pequeno, olhava para o gado do pai como, é minha herança, não é o trabalho do meu pai, é a minha herança. Ele ia lá, pai, os irmãos estão lá bagunçando com a minha herança. Consciência de quem você é, consciência de quem eu sou. Sabe o que eram os nicolaítas? Na carta para Éfeso, a segunda carta é Éfeso, né? Que ele fala, tenho contra ti que perdeste o primeiro amor. Ele diz, mas eu gosto em você, que você reconhece os falsos apóstolos. O que ele está dizendo é, você reconhece essa cultura que existe dentro da igreja, de sacerdócio e povo. Você ainda percebe que existe isso dentro da igreja. Por isso ele vincula isso com amor. Isso vai se esfriando na gente. A gente para de jogar lenha. E conforme eu começo a enfraquecer do lado de cá, eu começo a procurar do meu lado qual é a figura em que eu vou depositar essa responsabilidade, em que eu vou transferir o sacerdócio. Meu lugar é governo. Meu lugar é ministério, não é igreja. Meu lugar é tocar, não é ler Bíblia. Meu lugar é cuidar da mesa de som. Meu lugar é qualquer coisa. O sacerdócio é de outro. Você não confessa isso com a tua boca. Com qualquer um aqui que a gente conversar, vai dizer, não, eu sei, sou eu também. Então por que eu não faço? Eu não faço porque a minha cabeça está fechada, contaminada. Desde pequeno na igreja, o sacerdócio está aqui para cima. Ele usa gravata, você não precisa usar. Já reparou isso? Mesmo numa igreja tradicional, a roupa cresce conforme o cargo cresce. Eu nunca ia ver meu pastor sem gravata da igreja, eu vi, mas nunca. Mas e o auxiliar que não ia pregar naquele dia? Ele estava sem. Que loucura é essa? E eu estou falando loucura, não é porque alguém pode crer nisso, porque creem em cada absurdo. Eu estou dizendo porque confessam com a boca que não é isso. Com a boca dizem não, não é. Mas na prática prova que é isso que está dentro da cabeça. Na prática prova que eu me apeguei num ministério, num chamado, numa responsabilidade, em algo que Deus disse que eu tenho que fazer, e abri mão do sacerdócio. E por isso é muito fácil para mim transferir a responsabilidade de carregar a arca. E um outro problema que vai acontecendo conforme a gente vai andando com Deus, tirar de cima de mim a capacidade do fogo, o lugar da presença de Deus, e transferir para a estrutura.
E quanto mais estrutura a gente tem, mais fácil é isso acontecer. Na terça-feira tem aquelas pessoas lá, eu já sei como que acontece. Tá? Na quinta tem gente lá, tem outro que prega, tem isso que faz aquilo. A estrutura vai andando e vai funcionando. E Deus não vem aqui dar uma rasteira em todo mundo. Vai andando, vão andando. E está tudo acontecendo. Nosso calendário continua o mesmo há 7 anos. Os eventos, todos os mesmos há 7 anos. O Senhor não vem dar uma rasteira. Por quê? A gente está debaixo de obediência. E Satanás não pode tocar naquilo que foi estabelecido como mandamento por Deus, se houver obediência. Porém, querido, estrutura não tem autoridade para carregar glória. Igreja não carrega glória. Sacerdotes carregam glória. Por isso que a igreja, quando a gente fala a igreja precisa chegar nos lugares, você precisa chegar nos lugares. Por isso que você chega nos lugares, às vezes fala, você precisa conhecer meu pastor, eu preciso trazer ele aqui para você conhecer. Não tem problema nisso. O problema é se por trás disso tem um entendimento de que o sacerdócio está lá. Esse é o problema. Porque sim, os filhos vão levar o pai e o pai vai levar os filhos. Nós somos um corpo, pessoas aqui têm propósitos diferentes, autoridades diferentes. E nós vamos abrir portas uns para os outros ao longo da vida. Ontem eu estava em casa antes de dormir, eu fiquei lendo eu falei assim, depois eu fui dormir e falei, hoje eu fui pregar em 2 igrejas. Eu falei para mim, eu fui pregar em 2 igrejas hoje. Consciência, isso é consciência, eu sei que eu fui. Fui porque filhos foram. Eu fui neles. E isso é o pensamento correto. O errado é a terceirização. É o outro quem faz, não sou eu. Porque é o papel dele fazer. Meu papel é trabalhar a semana inteira, correr atrás das minhas coisas, porque tem um sacerdote lá jogando lenha no fogo. Os levitas não vão deixar o fogo apagar. Fica tranquilo, Israel. Corre atrás do seu trabalho, vai cuidar da sua terra. Levita vai manter o fogo aceso. Por isso que levita não tinha que se preocupar com terra. Fica tranquilo. Não se preocupem com as coisas de vocês. Eu cuido. Buscai primeiro o reino. Buscar reino não é buscar Jesus. Buscar reino não é vou orar muito. Vou buscar estabelecer o reino. Mateus 5, 6, 7, aquele pedaço lá. Eu vou lá fazer aquilo. Eu vou lá saciar o choro do pobre. Eu vou cuidar da viúva. Eu vou enxugar a lágrima de quem está chorando. Eu vou estabelecer o reino. E quando eu fizer isso, buscar isso em primeiro lugar, todas as coisas vão ser acrescentadas. Porque eu sou levita. Eu não tenho porção nessa terra. Mas para isso a consciência tem que estar aqui. Porque senão eu não vou conseguir me mover. Senão eu não vou conseguir abrir mão do que eu tenho para me entregar para o Senhor. Senão eu não vou conseguir fazer como Barnabé, vender a herança que eu tenho, porque eu sou levita. E agora o entendimento de levita voltou na cabeça de Barnabé lá em Atos 5, se eu não me engano. Voltou a consciência de que eu sou levita. Opa, o que eu estou fazendo com essa estrutura de casa? Um levita não pode ter terra. Ele vende a terra, joga nos pés dos apóstolos. A consciência voltou. Ontem aconteceu uma coisa que há tempos não acontecia. Eu saí com as meninas para comprar lanche à noite. Elas queriam comer na rua e não deu certo. A gente passou no shopping ali do lado para comprar lanche. Fiquei no estacionamento na rua ali com a Helena. A Clara desceu. E enquanto eu estava indo para lá, a gente ia comer um cachorro quente, que queria levar elas para comer na rua, na barraquinha, na rua, estava fechado. Eu falei, vamos passar na outra lá no Burger King. E veio assim em mim. Veio. Eu não vou comer. No lanche daquele, eu estou cheio, eu não vou comer. E ao mesmo tempo eu falei, mas é gostoso, eu vou comer. E eu não vou. Eu fiquei naquela luta e eu falei, meu Deus, será que o Senhor está falando que não é para eu comer? É para eu me consagrar, ou esse lanche vai me fazer mal? E aí começa a luta dentro da cabeça, não é? E a Clara desceu. E eu falei, vai comprar. E dei para ela qual eu queria, ela foi. E eu falei, meu Deus, eu estou até vendo. Eu 2 horas da manhã passando mal em casa, falando, perdoa, 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 porque o Senhor falou que não era para eu comer por algum motivo. Mas ela foi. E eu não entendi, o não come, mas compra, mas... Tá bom, ela voltou com o lanche. A hora que ela voltou com o lanche, ela entrou e falou assim, aquele moço está pedindo comida. E na hora, deu aquela travada, eu falei, o meu duplo ele não vai comer. E ela entrou, eu ainda fiquei meio assim, aí eu falei, baixa o vidro. Ela baixou o vidro, a gente pegou o lanche, eu dei para ele, e ele foi. E eu fui comendo a batata dela embora. E quando no caminho, Deus foi falando comigo, querido, deixa eu falar uma coisa para você. Eu vou te falar o que está na Bíblia, tá? Você pode amar Jesus, achar
que ama Jesus. Você pode ter sentimentos, emoções por Jesus. Muitas. Você pode ter carinho, afeto por Ele. Você se dá bem com Ele, Ele é gente boa. Você pode ter tudo isso. Se você vê o teu irmão passando necessidade, batendo na tua porta, e o teu coração não se doer por ele, como estará o amor de Deus em você? A Bíblia diz isso. Posso te falar uma coisa? Se o teu coração está assim, você vai para o inferno. Dá para você entender isso? Eu estou dizendo, com base na palavra, você está condenado ao inferno. Porque eu não vou para o céu, porque eu vou na igreja. Quando Jesus encontra pessoas que vão para a igreja, que curam no nome dele, Jesus diz assim: eu não vos reconheço. O não conheço ali, não é que eu nunca ouvi falar de você, é que eu não me vejo em você. E céu é lugar para filhos que assimilaram a natureza do Pai. E a primeira característica da natureza do Pai é o amor do Pai em mim. Quando o teu coração endurece, quando você tem uma conta cheia de dinheiro e vê gente padecendo e teu coração se endurece, é para você ir no espelho e falar: pelo amor de Deus, quebra esse coração. Eu preciso amar como o Senhor ama. É para você fazer isso. Porque nisso o Senhor vai olhar e falar: eu entendo, meu filho, eu entendo, minha filha, te criaram desse jeito, te fizeram essa coisa dura, eu vou te tratar. Mas se eu não faço isso, já não entro nem na graça, eu sou julgado pela lei, eu sou julgado pelo mandamento. E no mandamento, na entrada do céu, vai ter duas pessoas: Jesus e o diabo, o acusador. Então o acusador vai falar assim: ele pecou aqui, Senhor, Isaías 8 tal, ele quebrou essa lei. E Jesus vai dizer assim: Senhor, ele não tinha conhecimento, perdoa ele na ignorância. Amém, perdoa. Senhor, ele estuprou a vida inteira, ele pediu graça aqui, na cadeia, ele pediu perdão, antes daquela rebelião que mataram ele. Então o mundo inteiro diz: graças a Deus morreu um estuprador. Naquele minuto, Senhor, a graça entrou num outro código que não é o penal, salvou ele. Você entendeu? Perdoa, o Pai perdoa. Tirando isso, o diabo vai apontar. E nesse caso, Jesus está dizendo assim: não precisa nem do diabo. Eu é quem olho e digo: eu não te conheço. Eu nunca te conheci, meu filho, minha filha. A igreja para você era um lugar para acalmar teu coração. Era um lugar para consolar. Era um lugar de homeopatia do seu final de semana. Você voltava e falava: a palavra foi tão boa, que raiva disso. Palavra boa quem tem é o padre Fábio de Mello, não eu. Ele fala um negocinho gostoso para você ouvir e voltar bem para o seu trabalho. Se a palavra não amarga aqui, não é a palavra. A palavra de Deus, quando você come ela, ou ela te alimenta, e você está acostumado a comer com aquilo alimenta, ou ela amarga, porque ela é diferente daquilo que eu estou acostumado a comer. Vai lá para Moçambique. Você fala para eles: vamos comer tal coisa, e eles falam: chima com feijão, e ficam loucos, porque é uma comida que eles estão acostumados. Aquilo para eles é alimento, para mim amarga. E eu escolho vomitar e não comer, ou eu escolho deixar amargar, porque eu entendi que é a palavra que eu tenho que comer. A escolha que você tem é: eu deixo amargar, ou eu não como. Mas se eu como e ela não amarga, querido, você está ouvindo outra coisa. Você está filtrando o que eu estou falando. Você está entrando no seu carro na hora de ir embora e falando: isso não é para mim não, isso aí eu entendi errado, é outra coisa que o pastor. Não, é isso mesmo. Se tiver dúvida, me procura. Eu sou louco para confrontar e falar: é isso mesmo, viu? E agora você está lascado, porque agora você sabe. Então não vai embora com dúvida não. Por isso mataram João Batista. Ele enfiou o dedo na cara do governador. Falou: você está pegando a mulher do teu irmão. Ele está falando para um pastor: você está se deitando com a mulher do teu irmão mais velho. Você está se deitando com a noiva de Cristo. É isso que João veio decretar. É isso que João veio condenar. Veio publicamente apontar o dedo na cara daquele homem. O governo foi dado a você. E você está tendo prazer com a esposa do seu irmão mais velho. Por isso que no mundo espiritual arrancam a cabeça e entregam só o corpo para os discípulos. Por isso que a igreja não quer a cabeça de Cristo, porque ela não quer ninguém.
Não que é João Batista apontando o dedo para os pastores. Ó, você está se deitando com ela. Você está abusando do recurso financeiro dela. Você está abusando emocionalmente dela. E quando você vê pastores caindo em adultério com mulheres da igreja, é só a manifestação do que está acontecendo no profético. Como se conduz a glória de Deus? Deixa eu avançar aqui. 1 Crônicas 15, 12. Vamos ler o 15:2 primeiro. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca do Senhor senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca do Senhor e para servirem eternamente. Então a primeira coisa, eternamente, só conduz a glória quem é levita. Só conduz a glória quem entende que a tua herança não é na terra, que você não está aqui para batalhar pelas tuas coisas, que o seu serviço, o teu propósito nessa terra é conduzir a glória. E nada vai te tirar disso. Paulo diz que quem está envolvido com o exército, com batalha, não se enrosca. Jesus que diz isso. Não se enrosca com coisas dessa vida. Depois vocês perguntam o versículo direito para o Caio que ele sabe. Segunda coisa, verso 12. E disse-lhes: vós sois os chefes dos pais entre os levitas. Santificai-vos. Segunda coisa, não basta ser levita. Necessita santificação. Necessita buscar esse lugar todos os dias. Necessita parar de esperar o pastor falar: vai ter jejum durante 21 dias aqui na igreja. Ah, nós vamos viajar para tal lugar e precisamos nos consagrar. Ah, é aniversário do ministério, uma semana de jejum e consagração aqui. Parar do pastor falar isso. Essa semana eu voltei a sentir um negócio. Semana passada aqui eu estava com saudade. Sabe o que eu estava com saudade? De ir na geladeira pegar alguma coisa e voltar. E ficar mais... ter que lembrar que eu posso comer. Ah, não, eu não estou de jejum. Porque no começo, nos primeiros anos do ministério, eu lembro que eu era meio doido para lembrar se eu podia comer. Às vezes eu punha o prato e voltava falando: mãe, eu estou de jejum, acabou. Eu não lembrava. Porque a vida era tão doida de entrar em consagração e eu acho que Deus quer que eu me consagre, e vai que Ele não quer, e se quer, bom, eu vou me consagrar, porque qualquer coisa eu estou limpo, estou bem. E eu tinha perdido isso. Então essa semana, quando isso aconteceu, eu falei: nossa, eu posso comer. Eu comi até mais do que eu queria. Santificação, queridos, sem a qual ninguém verá a glória. Não se carrega a arca, não se conduz a glória sem santificação. Eu não me santifico por você. Verso 16. E disse Davi aos príncipes dos levitas, que constituíssem a seus irmãos, os cantores, com instrumentos, músicos, com alaúdes, harpas e símbolos, para que se fizessem ouvir, levantando a voz com alegria. Louvor. À frente do exército, querido, sempre Deus falou uma coisa aqui de manhã, através da Lely, que os instrumentos são armas. E a gente, por ler muito pouco a Bíblia, e por buscar muito pouco entendimento naquilo que a gente faz, a gente não toma consciência. Então a gente diz: a palavra é espada, mas não tem consciência disso. E assim como chamar de levita, eu não tenho consciência, eu falo por falar. E como é que eu sei que eu não tenho consciência? Porque eu não uso aquilo da forma que diz que é. Então quando é que eu reconheço que eu sou pai de alguém? Quando eu sou tratado como pai, não quando a pessoa diz que eu sou. Quando é que esse instrumento é uma arma na tua mão? Quando você trata ele dessa forma, não como você diz que é. Eu ainda brinquei com o Celso na hora. Se essa guitarra fosse, se esse violão, qualquer coisa aqui, fosse uma metralhadora, você brincaria com ela? Na hora da guerra? Você ficaria testando tipos de tiro na hora da guerra? Não, você faria isso antes. E a hora que você chega aqui, você sabe com quem você está batalhando, ou você vai no espírito. Qual é a guerra de hoje? Porque os músicos sempre iam à frente da batalha. A arca e músicos. E qual é a batalha de hoje? E eu vou atirar na direção que eu tenho que atirar, e não naquela que eu estou com vontade. Você percebe como é um conhecimento aqui, mas ainda não é carne? Porque é na forma que eu lido que eu manifesto a verdadeira natureza. É pelo fruto que eu identifico a natureza, e não pela plaquinha na árvore. Então eu posso estar sendo um músico que estou entretendo pessoas e me entretendo. E eu falo: a igreja de lá é entretenimento, a igrejinha da festa. Estou fazendo a mesma coisa aqui em cima.
Eu estou guardado porque eu não tenho conhecimento. Amém, não tem condenação, mas também não tem efeito. É igual filho pequeno. Eu tenho um exército de menina, eu quero ter mais em casa. Tá bom, eu tenho o tal do exército que Deus falou, mas ainda são pequenas. Um dia vão se tornar aquilo. Tem juízo sobre elas hoje por não serem exército? Não, não tem. Porque elas estão guardadas debaixo da ignorância. Mas eu tenho que prepará-las para aquele lugar. O problema é que a maioria de nós aqui, para não dizer todos nós, já passamos da idade de entender o que está fazendo. Você com as armas que Deus te deu, que pode não ser um instrumento, que pode ser a revelação, que pode ser a profecia, que pode ser a revelação da palavra, o conhecimento, o evangelismo, o que for. É uma arma que Deus te deu. E a forma como você lida, revela o quanto isso está dentro de mim. O quanto o meu título, eu sou apóstolo, eu sou pastor, eu sou profeta, serve só para identificar a árvore, mas quanto fruto sai disso. Davi já era rei, responsável por Israel, responsável pelo rebanho de Israel. Antes de pensar em qualquer coisa, ele já era. Deus, quando soprou ele no ventre da mãe dele, ele já era. Por isso que desde pequeno ele está cuidando de rebanho, ele está matando leão e urso para proteger umas meia dúzia de ovelha. Estava nele. O reconhecimento de fora vem só para reconhecer, não para gerar algo nele. Por isso que nós consagramos pastores antes deles serem, porque eu só reconheço. Se vai ser gerado ou não, o problema é teu. E pior, agora que você sabe, eu derramei óleo na tua cabeça, você ainda vai ser julgado pelo Senhor se não responder a isso. Você não é pastor porque fez seminário. Quem se forma em seminário é escriba. Pastor é quem cuida de ovelha. Pastor é quem se joga na frente de leão por causa da ovelha. Pelo menos na Bíblia era assim. Agora você precisa parar de rejeitar os teus frutos e olhar para eles como a dor. Deus deu a dor no nosso corpo para quê, querido? Você acha que Adão sentia dor? Sim! Se Adão chutasse a quina da árvore, ele não ia falar palavrão porque ele não sabia. Mas ele ia sentir dor na quina. Por que que Deus nos deu dor? Capacidade de perceber que coisas estão erradas no corpo. E Deus te dá isso. Que você perceba que o teu fruto é amargo na boca dos outros. Porque ele não é amargo na boca, a palavra, é amarga no estômago. A Bíblia fala que a palavra é doce na boca. Aqui ela amarga. Então o que eu pego para você aqui, ela é doce. A hora que ela entra, sabe qual é a diferença do entrar e ir na boca? A boca é igual chiclete, eu só pego o gostinho e jogo fora. Quando ela se confronta com quem eu sou. Eu digo para você, se você não faz isso, você não ama. Você olha e fala, eu não faço. Juntou, amargou. Amargou. Ah, pastor é do diabo, pastor sabe o que está falando. Amém, não é o primeiro a dizer isso. Mas a chance que você tem de sentir a dor e perceber, tem coisa errada, tem coisa errada, tem coisa errada. Se você não entender esses lugares que Deus te colocou, você vai padecer. Você vai conduzir a presença, você vai tocar aqui a vida inteira. A vida inteira, a vida inteira, a vida inteira, e só aqui. Por não querer esse entendimento mais profundo. De que a condução da arca, querida, é feita com base em louvor. Isso não é só para os músicos, é para todos. Verso 26. 15 e 26. E sucedeu que ajudando Deus os levitas, é graça para conseguir conduzir a glória. Que levavam a arca do concerto do Senhor, sacrificaram 7 novilhos e 7 carneiros. Não existe na Bíblia culto sem sacrifício. Não existe. Porque a adoração é entrega. A palavra adorar significa arco. É a mesma palavra para arco. Não no sentido de atirar, no sentido de curva. Então quando ele fala, vamos adorar ao Senhor, ele estava dizendo, vamos nos curvar. Por isso que todo sacrifício, todo culto ao Senhor era uma entrega de algo. Era render o que eu tenho aqui a Ele. Vamos cultuar ao Senhor, vamos fazer um culto. Eles já falavam assim, bora, o que nós vamos matar hoje? Esse era o culto deles. Não era vamos lá ouvir o pastor pregar e cantar umas músicas. O que a gente vai matar hoje? Por isso quando você chega aqui de manhã ainda sem vontade de cantar, a primeira coisa que eu vou matar é a minha preguiça. Eu vou levantar, bater palma, eu vou cantar para Ele. Porque a primeira coisa que tem que morrer, já tem que começar a sacrificar.
Não existe na Bíblia, querido, honra sem entrega. Não existe. Não existe honra de boca na Bíblia. A honra era uma prática, até entre inimigos. Quando se mandava um mensageiro para um rei inimigo, ele levava para ser aceito presentes. O Senhor é meu rei, Ele é meu Senhor, Deus Todo-Poderoso. Cadê? Cadê a minha entrega a Ele? Se eu entregar a Ele, não é necessariamente trazer algo para a igreja, querido. Ontem uma coisa que eu fiquei na cabeça depois que eu dei aquele lanche, sabe o que foi? A Clara estava ali. Quem conhece lá à frente do shopping, é horrível aquele trânsito para entrar e sair carro, ainda mais ali na farmácia. Eu saí rápido, eu fui e falei, a Clara não falou para ele, Deus te abençoe, ou coisa desse tipo. Porque eu quando faço isso, eu falo, olha, Deus que mandou te dar. Sabe por quê? Porque eu quero que ele saiba assim, ó, Deus lembrou de você, viu? Porque a única forma de verem Deus no mundo é me vendo. Deus não tem corpo, querido. O corpo que Ele tem, quem é? Eu e você. Você quer que tua família veja Deus? Que jeito, se você não é corpo? Você quer que ela veja um conceito, uma ideia, e ela vê o Espírito que está em você. De que eu estou na igreja, mas quando eu estou quando eu estou em casa é outra coisa. De que eu disse que Deus cuida de tudo, mas quando a coisa aperta, eu amaldiçoo a Deus. Eu falo, esse aí é o Deus que está em você. Entenda que Deus não é tocado por essas palavras. O Deus em você é tocado por essas palavras. E o mundo adora não desvincular as coisas. Porque eu e você podemos ter maturidade para falar assim, esse aí não é Deus, esse aí é o Heleno. Não é Deus esse aí. O mundo não, o mundo olha e fala, esse é o Filho de Deus. Esses são os crentes. Eles amam vincular Deus a quem nós somos, de uma forma que se nós amássemos e tivéssemos consciência, o mundo já teria sido tocado. Se quando a gente fizesse tudo o que fazemos, a gente tivesse consciência de que o mundo está medindo Deus pela minha vida. Tua família mede Deus pelo que você faz. Por isso teu marido não se converte, por isso tua esposa não se converte, por isso teus filhos não estão nem aí para Deus. Eles veem Deus na tua vida, principalmente filhos. Você quer gerar um homem com cara de Deus? Seja responsável com a tua palavra. Eu não consigo, eu já falei isso várias vezes, eu não consigo entender alguém que dá uma palavra e não se compromete com ela. Seja um horário, seja um compromisso, seja uma promessa, não entra na minha cabeça, porque eu falo, eu sou essa palavra. Toda palavra liberada por Deus é Ele. Ele não está lançando uma lei e falando, tem uma lei ali, obedeça a ela e eu estou aqui. Ele está dizendo, eu estou compartilhando quem eu sou com vocês. Por isso ele era uma rocha, Moisés bate na rocha, vira em pedaço. Por isso a rocha que queria se apresentar, ele pega o povo e fala, leva para Horebe. Deus, uma montanha, figurativamente. O povo não quer, então quebra em pedras e dá pedras para eles, 613. Ele é aquilo. Cada um dos mandamentos é Ele, a ser interpretado. O tempo, o modo, a forma, o propósito. Ele não se desvincula da palavra. E você também não. Você acha que se desvincula. Você acha que fala para alguém assim, 7h30 eu estou lá. E chega às 7h45 e está desvinculado. Não, querido, você é irresponsável. Você não tem zelo com a tua imagem. Porque você é aquilo. E sabe o que é o pior? Eu não percebi. É pior ainda. Porque você está demonstrando, se olhando no espelho e falando, eu não tenho zelo com o que sai da minha boca. E não tem como dizer que é só para o horário, é só para o dinheiro, é só para aquilo. Esse sou eu. E a loucura, em todos os sentidos, é querer desvincular, porque aquilo era para eu conseguir olhar e falar, Deus, eu sou assim, eu não tenho zelo com o que sai da minha boca. E eu acostumo as pessoas que eu não sou digno de confiança. E estou pedindo para o Senhor, derrama a tua glória em mim. E Deus fala, para quê? Eles vão me vincular a você. Porque quando um pastor cai, quanto maior ele é, quanto mais glória eu derramo nele, maior é escândalo sobre a vida de Jesus. Porque Jesus, no fim das contas, leva a culpa de tudo que os filhos fazem. O filho mata, ele fala, olha lá, é Deus. Você já teve problema com o vizinho? E que os filhos aprontam? É o filho da mulher lá, o filho da Maria também, os filhos tudo mal educados. Você lembra disso, né? Vocês atrás.
É os filhos de não sei quem. Sempre é os filhos de não sei quem. Ixi, eu cresci com isso. É os filhos. Tudo caía na minha mãe. É sempre assim. O mundo olha e cai em cima de Deus. Por isso que tem coisas que se você não arrumar, você pode orar o quanto você quiser. Deus vai falar, mas nunca que eu vou compartilhar. Sexta-feira nós estávamos tendo um estudo e eu falei sobre isso. Deus compartilha a natureza com filhos, à mesma medida em que os filhos se parecem com Ele, não que os filhos sabem fazer. A Clara pode até tirar a carteira de habilitação. Se ela dirigir de uma forma que não é a forma que eu aprovo, e naturalmente é a que eu faço, eu falo, o meu carro você não vai dirigir. Mas eu sei, então você vai comprar o teu. É Deus, você quer a glória dele sobre você? Pergunta para ele como você é, porque eu quero ser igual. Jesus chega atrasado em algum lugar? Jesus fala que vai fazer e esquece. E eu não estou afastando aqui memória. É lógico, a gente esquece as coisas. É lógico que eu posso perder tempo, eu peguei trânsito. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo sobre algo que se repete. E eu continuo dizendo, não, é um frutinho que saiu fora da época. Não saiu uma manga aqui, mas eu sou macieira assim, viu? Colocaram ela em mim. Será que você não percebe que Deus querendo mostrar, tem um problema, tem um problema, tem um problema. Eu quero derramar glória, mas se pareça comigo, olha para mim. Queira me copiar e não cumprir coisas e mandamentos. Como pai, o que mais me entristece às vezes, e coisas que não dá para ficar falando, é quando a gente está na mesa, compartilhando, e é ali que acontece o negócio de verdade, não é aqui. E aí pessoas, ao invés de ouvirem e comerem, trazem posições contrárias e começam a debater. Eu falo, meu Deus, bem, não vai ter a chance nunca de mudar se não estiver disposto a ouvir e comer. Eu falo, então tá, eu paro, eu falo, fique sua opinião então. Porque é uma loucura. Eu estou querendo estabelecer quem eu sou e pedindo jogue ouro. E aí quando sai de lá, vem, então o que eu faço? Você está me pedindo as leis. Eu estou tentando compartilhar uma natureza com você. É no caminho. Ensina a criança que deve andar no caminho e não na sala de aula. É bom o aconselhamento, ele funciona, ele precisa, mas não é ali que gera a natureza. A natureza é andando. Deus falou uma coisa para mim outro dia, querido, eu não tenho egocentrismo com isso. Eu, na verdade, me visto de um jeito que há anos atrás, eu acharia a coisa mais ridícula do mundo. Ontem eu estava olhando a papete que o Caio me deu, não é papete. Um tênisinho que o pai dele deu para ele, que eu, no primeiro momento, olhei para aquilo, falei, eu não botaria esse negócio no meu pé, mas nunca. Eu pus no pé, aquele negócio é tão confortável. Eu uso ele para cima e para baixo. Ontem, na hora que eu fui colocar, eu falei, meu Deus, olha o que eu estou usando, pai. Eu não estou nem aí, está gostoso demais esse negócio. Eu uso camisa de manga curta, eu achava aquilo ridículo, eu uso. E sabe o que Deus falou para mim outro dia? Com relação a isso? Perceba que seus filhos estão usando. E eles não estão fazendo de forma hipócrita. A natureza está sendo transferida nas pequenas coisas. Porque eles sentam e ficam olhando. Como que ele vai se mover? Como que ele vai? Vai para lá. Mas isso não vai acontecer se a sua posição na mesa for, mas eu não, eu acho isso aí feio. Eu não estou falando que você tem que achar bonito, mas se você já senta e já se posiciona como isso está errado, sua mente já está bloqueada para as outras coisas que tem que ficar, porque nem tudo vai ficar. A criança quando está com 15, 16 anos, ela quer usar a roupa do pai. Quando ela chega com 20, 21, o caráter está formado e ela pega do guarda-roupa do pai para o dela, aquilo que tem o caráter dela. Mas tem uma fase de transição que ela quer rejeitar tudo que vem do pai e da mãe, que é ridículo, mas numa outra fase logo depois que ela quer copiar tudo que está no pai e da mãe. Isso é um processo que Deus estabeleceu, inclusive dentro da igreja. Por isso que Pedro, quando nega Jesus, ele fala, não, você é galileu. Pedro estava falando com o sotaque de Jesus. Pedro não era galileu. Ele assimilou até o jeito de falar, o sotaque de Jesus. Tamanha sede de se parecer. Eu quero ser igual a esse homem, eu quero fazer o que ele faz. Isso é ser como um menino. Voltar a um lugar que eu descarto o meu caráter para começar a assimilar outro no Senhor. E glória a Deus quando Ele nos dá referência e modelo. E volto a dizer, isso não tem nada a ver com fazer cópias. Fazer cópias é todo mundo de terno. Sem terno você não prega aqui. Sem gravata você não pode subir aqui. Isso são cópias. Modelo é quando vê, você está querendo copiar até o sotaque.
Porque você entende, aquilo se tornou um alvo, um referencial para eu chegar. E no devido tempo, isso vai sendo transferido para Cristo. E Cristo vai compartilhando com você as coisas. Mas pro resto da vida, vão ver um negocinho xadrez em você. Eu falei, mas tem um negocinho dele ali ainda. A meia dele é xadrez. Alguma coisa ele carregou do xadrez. Eu carrego coisas do meu pai sem ter convivido com ele. Que hoje eu consigo olhar coisas que falavam dele quando eu era criança. E hoje eu consigo olhar e falar, meu Deus, eu me tornei a mesma coisa. Sem conviver com ele, eu me tornei a mesma coisa. Porque eu tenho a natureza biológica dele. Eu tenho uma carga espiritual dele sobre mim. Fica de pé, querido, para a gente orar. Ora, canta, dança, sapateia, faz o que você quiser. Joga a sua lenha para ele.
fazer o que a gente sabe que é certo é pecado. O altar nunca está fechado, o altar nunca se fechou, querido. E quando a gente abre o púlpito, é uma forma de publicamente a gente abrir isso, da gente profetizar com os nossos atos a entrega que a gente quer fazer no coração. Deus conhece o coração, o diabo não conhece. E a ilegalidade dele não vai embora enquanto eu não confesso. Por isso que não basta aceitar Jesus no coração, tem que confessar Ele com a tua boca. A confissão com a boca não é para Deus, é para o diabo. A confissão com a boca é para o inferno, é para o mundo, é para o natural. O mundo já existia dentro de Deus, só se tornou realidade quando Deus confessou com a boca. Haja luz, exista aquilo que já é. O teu arrependimento só passa a existir quando, além de ser em você, ele é manifesto com palavras. E glória a Deus por isso. Porque aí quando a Bíblia diz que eu já fui abençoado com toda sorte de bênção, eu posso crer também que não é só no espiritual, que há de ser manifesto. Que aquilo que está no espírito também vai virar carne. Porque o outro lado eu também trouxe para fora. Eu não quero ser café com leite, Deus. Eu não quero ser a parte gostosa da brincadeira. Eu quero ser tratado como maduro para poder dirigir o carro que o Senhor tem para mim. Eu quero ser responsabilizado pelos meus atos, porque eu também quero desfrutar da minha herança. Então, Senhor, cobra tudo que tem que cobrar de mim. Assim como Davi, Pai, cobra de mim o que tem para ser cobrado. O que é que tem para ser cobrado? Pequei diante dos céus e da terra. Pequei diante do Senhor. Pode cobrar, Senhor, porque eu não quero o diabo apontando o dedo amanhã. Eu quero poder colocar a mão sobre a cabeça do meu filho amanhã, Senhor, e falar assim: diabo, você não tem legalidade sobre ele. Eu quero a tua convicção para dizer isso. Eu não quero o diabo rindo e falando: quem é você para me dizer isso? Você fez, lembra? Você vai falar assim: eu já me arrependi. Ele fala: quando? Do que você está falando? Porque o que acontece no teu coração não é pecado, é quando se torna atitude é pecado. E por que na hora do arrependimento tem que ser dentro do coração? Deus não te julga pelo coração e também não te perdoa pelo coração. A tua confissão tem que ser tão escandalosa como o teu pecado. Porque é graça e misericórdia, não é merecimento. Senhor, nós conhecemos o coração do Pai, Senhor. Nós sabemos que o Senhor é um Deus de misericórdia. Que o Senhor nos amou tanto, Pai. Que o Senhor amou tanto aquele modelo que o Senhor planejou. Que o Senhor deu o seu Filho unigênito para resgatar aquele mundo que foi perdido. Que esse mundo que foi perdido dentro de mim possa ser resgatado hoje, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Debaixo da autoridade desse ambiente, eu dou uma ordem que todo espírito imundo, todo espírito que trava o nosso coração nesse ambiente, que trava corações, mentes e ouvidos, seja repreendido agora, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, corra por áreas, Espírito Santo, por tubulações na nossa alma e no nosso espírito que estão entupidas há muito tempo, Senhor. Por canais que há muito tempo não são acessados pelo Teu Espírito, Senhor. Flua, Espírito, como azeite. Derrama azeite na cabeça, Pai. Que ele corra pela barba, Senhor amado. Que na comunhão, Senhor amado, que na comunhão o azeite corra, Senhor. Quão precioso é a comunhão dos irmãos. É como azeite que corre. Que a unção corra na comunhão, Senhor. Que a unção corra na junção da tua igreja, do teu corpo, Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Toda fortaleza do inferno, toda fortaleza na alma, toda fortaleza espiritual no coração, seja quebrada em nome de Jesus. Acessa, Espírito Santo. Acessa moradas que ainda não foram construídas, Jesus. Que o Senhor Jesus possa construir as suas moradas em nós. Que o Senhor Jesus possa construir e edificar todas as moradas e habitar em todas elas.
quartos fechados na nossa alma e espírito, que não são acessados por Cristo há muito tempo, sejam destravados nessa manhã, em nome de Jesus. Possamos ser vistos pelos outros e que o Senhor possa ser conhecido nisso, Pai. Que nós tenhamos consciência que o Senhor quer nos mostrar para que o Senhor seja visto e não nós. Então, quanto mais rápido você deixar de ser quem você é para ser quem Ele é, mais rápido Ele vai te exibir para o mundo. Porque no fim, quem tem que ser mostrado, porque tem poder para alguma coisa, é Jesus. O que tem autoridade contra a potestade, lá naquela vila em Moçambique, não é o nome do Jean, é o nome de Jesus. E enquanto eu empunhar esse nome e tiver autoridade para levá-lo dentro de mim, eu posso pisar naqueles lugares. E no dia, querida, que o nome de Jesus estiver empunhado em todas as áreas que você precisa levar, quando você pisar nos lugares, as cadeias vão cair, porque o nome que vai estar sendo professado através das suas atitudes da tua vida é o de Jesus e não o seu. O nome do Heleno não tem autoridade sobre as potestades espirituais da família dele. O nome de Jesus é quem tem. Quando ele for Cristo em sua totalidade, ou em níveis necessários, as cadeias vão caindo como tem caído. Entendam isso, é um princípio. O nome de Jesus na tua boca não tem autoridade alguma. A autoridade está em quem está carregando aquele nome. Amém, queridos? Deus abençoe, gente.